Por isso então, eu estou perguntando mesmo porque eu não sei. Por isso então que é interessante não se alimentar de animais, porque os animais eles não estão conectados com a terra como o alimento que é vegetal. É uma Eles são pergunta parte mesmo. da terra. Eles são parte da terra. Várias. Parte da terra quando... Fala. Eu acho que cortou. Ah, não, desculpa, não, comentar que eles são tão a terra quanto nós mesmos. Ah, entendi. Percebe? Existe uma coisa que se chama especismo. Especismo. Sim. E é o especismo que faz com que a gente veja que, ok, comer uma vaca e ai, que horror comer um cachorro. É um dos exemplos mais grosseiros possíveis, mas que dá um distanciamento bem grande, assim. Ah, frango e galinha, ok. Comer cachorro, ai, que esquisito. Mas lá na, sei lá, Coreia, na China, comem. Uhum. É uma coisa bem cultural. Agora, não era nem para mim, mas fazendo um gancho ali com os sabores mágicos Sim, da todos os Simone. ganchos. Pô, a pessoa pegar... Beijo, meu amor. A pessoa pegar ingredientes, pozinhos, Uhum. misturar aquilo ali e aquilo trazer sensações, recordações. Alguns pratos podem vir a ser afrodisíacos. Ou alguns pratos podem mesmo vir a tirar a vida da pessoa. Tu pode matar alguém com uma preparação, Pode. com uma determinada veneno. comida. Então, meu Deus, tu pode colocar a vida da pessoa lá em cima, como tu pode vir a tirar a vida da pessoa. Então, meu Deus, que alquimia! Na minha cabeça, eu não vejo diferença entre um laboratório para um cientista e a cozinha de uma bruxa, né? Porque isso daí já vem, sabe? Então, pô, mexer um caldeirão é tão... É um experimento também. É algo que oportuniza esse religare. O religare que era para as religiões trazerem e acabam não trazendo, a gente tem esse religare quando pega um instrumento musical ou quando pega uns giz de cera e sai desenhando, fazendo coisas que já fazia há trocentas vidas. Ou então, sabe? Então, pô, magia, particularmente, eu vejo por conta disso. Então, sim, um alimento preparado com a consciência, e aí já faço uma propaganda dos teus alimentos, hein, Simone? Um alimento preparado com essa consciência vai ser um alimento mágico. Pode ter 1000 coxinhas, mas nenhuma coxinha de brócolis com catupiry vegano vai ser tão mágica quanto, sabe, uma preparada lá, por exemplo, pela Simona, porque aí já tem essa consciência e isso é transmitido através da mão. Se a gente mexe a panela com a mão, mas a gente cozinha com o coração. Tá certo, Simona? Perfeitamente, porque o teu sentimento ele pode ser curativo no preparo, o ingrediente curativo, ou enfermiço também, tá? Porque a comida ela é a vibração, tudo é vibração, né? E aí, por isso a importância, né, também do cuidado com a escolha dos alimentos, quem pode, né? Preferência, né, para os orgânicos e para os integrais, porque eles realmente blindam o corpo, né, de certa maneira, né? Eles vão te nutrir e vão blindar e todo o teu sistema vai reconhecer esse alimento, porque essas coisas processadas, industrializadas, o nosso organismo não lê como alimento. E quanta coisa a gente está ingerindo, né? De porcaria, né? Pelo menos que se saiba assim, isso não é comida. Isso vai dar vai embotar, em algum momento vai atrapalhar a tua consciência e o teu desenvolvimento.
Então quer dizer que a comida não é só a reação química aos átomos. Tem quem está fazendo, também tem influência de quem está fazendo, influência de quem está comendo, e influência de onde que veio a comida também. É importante. Então, até as panelas, né? Se fala até as panelas. Claro, professor, uma panela de alumínio, o alumínio está bem em estudos associado ao desenvolvimento de Alzheimer. Então tem que, sabe, é seríssimo. E a consciência com a alimentação, ela nos dá uma autonomia. Porque se a gente puder escolher, e se a gente não tem recursos, ou a gente tá, né, não dá para comer orgânico, não dá para comer integral, um simples qualquer alimento, mesmo que refinado e for preparado do zero, vai ser melhor que uma comida pronta. Agora, sempre. Agora, se tu consegue ainda o arroz integral, uma leguminosa, né, um feijão e um arroz integral, é um alimento maravilhoso, completo. Ô, Simone, deixa eu te perguntar, já que se quiser responder também, né? O Nath, ele tem o yoga, né? Como base, né? Entre aspas, né? Para pensar a alimentação. Tu tem algum ensinamento que seja base ou tu puxa de vários lugares na hora de fazer na hora de pensar esses elementos mágicos da comida? Se quiser responder, né? Não é obrigado. Eu penso no que vai ser nutritivo e curador. E eu também, tem vezes que eu cozinho pensando na pessoa, ou eu cozinho imaginando o que aquela pessoa está precisando. Eu sou muito... Eu funciono assim. Prática. Uhum. Mas... prática. Porque o alimento, saco vazio não para de pé, é o que a gente precisa de comer, e a gente tem que ampliar esse debate, e a gente também deve desmistificar essa questão que os orgânicos são mais caros, que os integrais são mais caros, porque se a gente realmente começar a investir, e é um investimento em alimentos melhores, e dispensar aquelas guloseimas, a gente consegue ter um ganho maravilhoso para a saúde. E não tem necessidade da ingesta de carne nenhuma. Uhum. E, inclusive, ela é um problema, porque a agricultura, ela alimenta muito mais, né, do que o gado, né, do que a res. Ela é mais democrática, né, essa alimentação de vegetais e de leguminosas e... Né. Eu queria... A monocultura é uma tragédia. A monocultura ela é uma tragédia, verdadeiramente, para o solo, para a natureza toda. E, olha, claro, perfeito, como a Simona falou, né, priorizar alimentos frescos, orgânicos, isso. Ainda assim, sobre as pessoas, por exemplo, atribuírem que é caro, pô, eu não vou falar nome de nenhum supermercado grande para não fazer propaganda, né? Eles não estão nos patrocinando, nem nada, então, mas é falar neles, é mencionar, vocês já sabem do que eu estou falando. Então, esses grandes supermercados, hipermercados, devem ser evitados ao máximo. Tu não vai comprar um produto integral num supermercado grande desses. Tu vai procurar uma banca lá no mercado público. Tu vai na lojinha do MST, por exemplo, que vai encontrar um valor mais justo. Outubro, nós vamos estar com um ponto em Canoas, na Avenida Inconfidência, 917, vendendo alimentos integrais, naturais, orgânicos, de agricultura familiar. Todo dia, segunda a sábado. Esse é um grande lance. Então, as pessoas, por amor, procurem informar-se, falo para todo mundo que está nos assistindo, e quem for nos assistir, porque, enfim, está sendo gravado depois, né, retransmitido, sim. Para
buscar, enfim, informações, qual a feira mais próxima do seu bairro. Porto Alegre mesmo tem muitas feiras em diferentes dias, então a pessoa pode fazer compras excelentes, gastar muito menos ao longo da semana inteira indo em diferentes feiras. Então, uma das grandes coisas para fugir desse estigma de que é mais caro, isso, aquilo, é procurar as feiras locais, dos bairros, né, vizinhos, enfim. E não só aqui em Porto Alegre, mas hoje em dia, até Santo Antônio da Patrulha, onde eu moro, tem feiras, né, onde eu consigo itens que, eu estou falando ali com o tiozinho que colheu de manhã. É diferente. Sabe? Sem intermediário. O tiozinho que fez a genética que eu gosto, ele me conta, a gente conversa, eu pego ali, sabe? Então, tem todo um relacionamento. A gente conhecer a pessoa que produziu o nosso próprio alimento é muito bacana. A gente lima o intermediário, que é quem mais ganha nessas relações todas. E se hoje a situação da comida no Brasil está tão catastrófica, as pessoas estão recolhendo o osso que antes ia para a ração dos bichos, é o que as pessoas estão levando para casa. Então, meu Deus, sabe, eu sempre procuro estimular que seja assim, um tomate numa floreira, que a pessoa plante um tomatinho, alface é fácil, o que puder, sabe, tá ali, mesmo quando a pessoa não tem um pátio, uma sacada que pegue um sol já é às vezes suficiente para plantar um tomatinho. Ou então, germinar, é o que eu faço, eu não tenho e eu germino, eu estou germinando, é maravilhoso. Ai, que maravilha. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Uma vez eu estudei florais, que eu estava estudando um autor lá, um alquimista, inclusive. Ele era um alquimista astrólogo. Ele é o João Aleixo, eu estava estudando ele e tal. Fiz um artigo, não sei quando vai sair, mas enfim. Ele falava muito da ciência das flores, né? Que a pessoa, pelo que eu entendi, né? Porque é uma ciência complexa, né? Vem desde o Bach e tal. Que se tira a essência da flor, mistura com a água e aplica com gotas, né? E daí tem para vários motivos. Eu fico curioso com o processo de como vocês percebem a conexão do alimento diretamente com o espírito. Porque nas flores, por exemplo, que o João Aleixo estava falando, ele falava que cada flor tinha uma essência, e daí essa essência de cada uma das flores era o que faltava na pessoa que estava doente. Mas ele falava com quem estava doente. Não estava necessariamente falando com quem estava se nutrindo, por exemplo, ou buscando uma saúde. Então, como é que funciona esse processo assim do alimento, desde quando a gente recolhe ele, como é que ele vira, como é que ele toma contato metafísico? Eu estou usando essa palavra metafísico, né? Mas, deve ser outra. Como é que faz para passar daquele estágio de matéria para o que se conecta com a alma? Como é que vocês enxergam isso? Bom, então, eu chamo de elemental. Os elementais. Então, todos os seres, eles tem essa energia, no caso falando das plantas, essa energia telúrica mesmo, dos seres, porque aí são seres de uma outra dimensão. Tem o reino mineral, tem o reino vegetal. Então, todas essas plantas são como seres viventes, elas não têm um sistema cerebral, necessariamente, ali como nós temos. Mas todos são presenças vivas, então, claro que isso vai influenciar, né?
no nosso organismo, no nosso íntimo. Há quem não acredite. Eu acredito nas plantas, acredito nas flores e, em especial, acredito na vida. Sabe? Um pedaço de um outro ser que foi cortado, arrancado, às vezes mal cozido, eu não posso acreditar, sabe? Que vá fazer algum bem. Não para nós, por exemplo, que não temos uma arcada dentária própria de um predador. Verdade, né? A gente nem tem muita força na boca. Não, aquela, sabe? É bem polêmico, porque, né, tem muito de um hedonismo, aquela coisa, o carnívoro e tal. Às vezes a pessoa enche a boca para se... E no máximo, e aí eu não quero ser rude e tal, mas, tipo, o cachorro, ele é carniceiro. O humano, ele tá mais para um cachorro carniceiro do que para um predador, que com as suas presas vai morder, vai arrancar e vai comer a víscera. E toda aquela parte interna, e vai se nutrir daquele sangue. Isso é uma natureza. A nossa natureza, ela é um pouco diferente. Então, não necessariamente o que é adequado, saudável para um ser, vai ser adequado, razoável para outros seres. Então, isso é uma grande modificação, leva muito tempo e, de certa forma, a pessoa precisa ter da onde tirar pelo menos uma influência saudável, positiva, para, pouco a pouco, ir modificando essa questão. Do contrário, é muito difícil fugir de uma situação de doença, de medo e de morte, quando a gente se alimenta do medo, da morte, mesmo de outros seres. Então, tudo isso daí... E tem um outro lance que é assim, ó, e não é coisa de fé nem de credo, é ciência, é química. E aí entra a questão do pH. O pH de quem se alimenta muito de embutidos e todos esses alimentos que, como a Simona falou, o nosso corpo não reconhece como alimento, isso vai tornando o nosso pH, o pH da nossa microbiota aqui, que é como um segundo cérebro no nosso corpo, vai tornando ele muito mais ácido. Sim. E é um pH ácido, é um organismo cujo pH mais ácido abre porta para todas as doenças. Por exemplo, o lance do câncer. O câncer, tu acaba com ele matando a célula cancerígena de fome. Entre aspas, matando de fome. É tu modificar aquilo que te levou, sabe? Porque a parte da alimentação hoje, ela é responsável por muitos cânceres que tem por aí. Não é só a atitude mental. A atitude mental, ela vai ser influenciada pelo que a gente come. Quer a pessoa aceite isso ou não. Muito interessante. O que a Simona tem para falar sobre isso? É que eu ouvi um monte de coisa interessante. Olha, não, eu aqui estava pensando na desregulamentação da questão dos agrotóxicos na alimentação, né? Que isso também é um produto de enfermar as pessoas, né? Que está liberado, né? Tudo que é agrotóxico pode usar, né? No Brasil tá uma bagunça, né? Isso, e realmente é um fator de adoecimento, né? E isso é um dos motivos que nos leva a preferir os orgânicos.
E fazendo o gancho da questão de não termos presas, nós também não temos intestino para digerir carne, né? Nosso aparelho digestivo é gigantesco, a gente não... A carne, ela estraga dentro do nosso corpo, né? Ela leva dias para ser digerida, então imagina como é que tu fica... Né, se o intestino dele está sendo visto, ele hoje é reconhecido como o nosso segundo cérebro, se tu está cheio de resíduo e de toxina, e ainda toda essa questão da sutilização, né, da violência que aqui é exposto, né, esse animal para o abate, é cruel, né? O intestino ele é mais comprido por causa das sementes? Para digerir as sementes? E as leguminosas... É interessante. Desculpa, Simone. Oi. Não, eu acredito que ele seja mais longo para a gente digerir as sementes, e a gente não tem mais o apêndice, né? Mas as outras coisas todas, menos a carne, porque o intestino de animais carnívoros, ele não tem o intestino delgado, não, só tem o intestino delgado, né? Ele tem o intestino grosso. Por exemplo, os gatos, os felinos dos seres, são os que têm o pH mais ácido. É 1 e pouco. Eles dissolvem até o osso dentro da barriguinha deles. O pH dos humanos é bem diferente. Mas bem diferente. Está muito mais próximo ali do neutro. Então, quanto mais alcalino for o nosso organismo, melhor. Eu faço a comparação assim, um organismo alcalino é como um lago, límpido, transparente. E o organismo que está muito ácido, o pH está muito ácido, é um pântano. É um pântano lamacento, cheio de mosca, cheio de coisa. E o que a Simona comentou, pensa assim, ó, aquele pedaço de carne putrefando. Essa é a palavra. O negócio fica putrefando dentro do organismo. Então, tentando, né, responder a pergunta da melhor forma também, corroborando com a resposta da Simona, a assimilação do alimento, ela começa na boca. Então, a digestão, ela já começa na boca com as enzimas, por isso que ficar mascando chiclete e não é uma coisa bacana, porque a dentição ali, ela vai como se tu tá mastigando alguma coisa. Então, vamos soltar as enzimas para ir dissolvendo o alimento. Então, ele leva uma grande viagem, são 6 metros aproximados do comprimento todo. Vai levando, vai levando. Quando chega lá no final, ali no reto, já está pronto. Então, quer dizer, a digestão toda, como eu falei, ela começa na boca. Quando chega aqui, ó, já é para estar terminada, já é para estar concluída. Então, por isso que a imensa maioria das coisas que as pessoas comem, o organismo delas não assimila. Então, aí, quando vê a pessoa já está numa condição de saúde precária, que ela vai precisar de pílulas, de comprimidos, de cápsulas. Porque o alimento não vai ser mais suficiente para equilibrar a condição de saúde do traje. Eu gosto de chamar o corpo de traje. Várias doenças, né? Várias. Dores articulares. Vocês não são esse corpo, nós não somos esse corpo. Ele é um traje. Ele é um traje. E como um veículo, ele precisa de manutenção. Botou gasolina porcaria no carro, não vai funcionar. Vai botar um óleo porcaria no carro, não vai funcionar.
vai botar um alimento que não é alimento, vai botar uma comida processada, que fazendo essa comparação vai ser uma porcaria para o corpo, ele não vai funcionar. Então, tem tudo a ver. Então, é uma percepção do remédio como ele está compensando artificialmente uma coisa que o corpo teria que ter, e não mudando o hábito da pessoa, no caso, né? Mascara o sintoma. Mascara o sintoma. Porque todo o grande desequilíbrio orgânico é realmente essa questão da acidez do sangue. E a gente ingere muita coisa ácida, os refinados, muito açúcar refinado, muito sal refinado, muita farinha branca. A gente está... O corpo não aguenta. Aí tem esse monte de desequilíbrio, aí pode ser artrite, intolerância, lactose, reumatismo, pode ser doença celíaca, pode ser enxaqueca, câncer, Alzheimer, e tudo isso é uma coisa só, porque a saúde é uma coisa só, a gente não pode compartimentar a pessoa. Ela é um corpo e que está em desarmonia, porque o estado natural é para a gente gozar de boa saúde. E o nosso organismo, inclusive, ele tem uma condição de se reparar, as células se renovam a cada semana, é incrível esse processo. Então, a gente tem que dar uma ajuda para o corpo, né? E procurar evitar realmente o que não for alimento. E tomar... A questão da água também é importante, né? E a gente tem péssima qualidade da água, né? Infelizmente. Ô, Simone, deixa eu te perguntar um negócio. Seria possível fazer consultas para pessoas e pensar em alimentos adequados para a vida delas?